que fala da pureza de coração inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo pensamento de egoísmo e orgulho. Então, o que a gente tem que lembrar, gente, nessa questão que o Cristo falou que nós temos que nos assemelhar a uma criança para entrar no reino dos céus, é lembrar disso. Porque vocês vejam, por exemplo, quando Cristo fala aqui no Evangelho, fala na simplicidade. A simplicidade a pessoa imagina que é o contrário do complexo. Mas não é. A simplicidade é o oposto de quê, gente? Do complicado. Olha bem o Cristo. Na vida dele, quando ele esteve aqui na terra, que ele se cercou de discípulos, ele foi procurar o quê, gente? Ele foi procurar pescador, gente mais simples. Porque ele sabia que se ele fosse procurar um doutor da lei, ia complicar tudo. Quer dizer, o evangelho não ia sair nem da Galileia. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque ele sabia que se fosse mexer com gente complicada, ia dar problema lá na frente. Então ele foi buscar o quê? Gente simples e mais humilde. Tá certo? Então ali ele se cercou de pessoas que ele sabia que tinha condições de quê? De entender aquela mensagem que ele estava passando. Que era uma mensagem, vamos dizer assim, até certo ponto era uma mensagem revolucionária. Eu esqueci desse trem. Era uma mensagem revolucionária. Obrigado, viu? Eu não sei, ninguém me avisou. Mas aí era uma mensagem revolucionária. Então, quer dizer, ele sabia que se ele fosse procurar gente mais complexa, mais complicada, ia dar problema. Então é isso que a gente tem que buscar na nossa vida. Porque aqui na Terra, gente, nós estamos de passagem. Nós estamos aí numa viagem que nós estamos passando, que dura aí 60, 70, 80, 90 anos. Então, nisso eu lembro de um caso, de um repórter, de um jornalista norte-americano. Isso foi no século XIX. Esse jornalista, ele queria o quê? Ele foi no Egito, lá na cidade do Cairo, para entrevistar um sujeito lá que era um sábio, que era também um escritor famoso. E ele foi lá, viajou, foi lá para entrevistar esse sujeito. A hora que ele chegou no Cairo, o pessoal falou, ele mora ali e tal, ele foi lá, bateu lá no apartamento dele, e a hora que entrou, ele ficou surpreendido, porque a hora que ele entrou era um quarto, com uma prateleira lá cheia de livros, e tinha um banquinho, uma mesa, aliás, 2 banquinhos, uma mesa, e uma cama que ele dormia. Aí conversa vai, conversa vem, o sujeito ficou curioso, e perguntou para o sábio lá, meu amigo, cadê a sua mobília? Você não tem mobília, móveis, alguma coisa assim? Você mora aqui nesse quartinho? Aí o sábio olhou para ele assim dentro dos olhos, deu uma risadinha e falou, meu filho, você tem móveis, mobília? Ele falou, tem, está lá na minha casa, lá nos Estados Unidos. Aí ele falou, e você veio para cá, você trouxe o quê? Ele falou, bom, eu trouxe só uma mala, com a minha roupa, que as coisas e tal. Então eu vou te responder essa pergunta com uma outra pergunta. O que você fez dos seus móveis? Ah, eu deixei lá. Então, você veio só com uma mala. Por que você veio só com uma mala? Aí o repórter respondeu, eu vim porque eu estou de passagem. Aí ele falou, então, nós todos aqui nesse planeta, nós estamos de passagem. Então não precisamos preocupar com muita coisa. A gente vive com pouca coisa. E assim é uma realidade. E as pessoas complicam muito a vida delas. Tá? A pessoa, por exemplo, que se assemelha a uma criança no sentido da simplicidade, da humildade, é uma pessoa que tem uma leveza. Tudo para ela é mais fácil na vida, flui de forma mais fácil. Tá? Por quê? Porque a simplicidade faz com que a pessoa seja menos complexa, menos complicada. Então é isso que a gente tem que buscar na vida. Tá? Essa simplicidade. E lembrar que simplicidade não é falta de dinheiro não, gente. Tá? Porque eu conheço muito milionário que é simples, descomplicado. Tá? É descomplicado. A pessoa vive de forma simples, tudo, ganha dinheiro e tudo bem. Vai levando a vida. Tá? Então, o que o Cristo quis mostrar para a gente, que para a gente chegar no nosso objetivo,
maior, a gente tem que se despojar o quê? Do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Buscando o quê? A simplicidade e buscando também a humildade. Tá? E para ilustrar isso, eu lembro de uma frase de um escritor que era libanês. Não sei se você já ouviu falar, o tal de Khalil Gibran. Khalil Gibran. Khalil Gibran ele dizia o seguinte, que a simplicidade e a humildade é o último degrau da sabedoria. E de fato ele tinha razão, tá? Que nos remete à criancinha que o Cristo falou na parábola, que a gente tem que despojar dessa bobajada, tá? Porque a gente vê, por exemplo, que tem muitas pessoas que muitas vezes têm estudo, tem muita coisa, tem doutorado, tem não sei o quê, mas são pessoas que não têm sabedoria. E a gente vê pessoas semi-analfabetas, analfabetas, que têm uma sabedoria extraordinária. Tá? Então quer dizer que sabedoria não tem nada a ver com questão acadêmica, de estudo. Tá? Embora o estudo ajude também, mas se a pessoa for humilde, for simples. Se for um sujeito lá meio besta, ele só vai dar com os burros na água na frente. Tá? Porque o que na realidade, o que faz a gente alcançar a nossa meta, o nosso sucesso na vida, é a simplicidade e a humildade. E a gente vê, por exemplo, exemplos, São Francisco de Assis. Quer dizer, até hoje a gente lembra dele. Por quê? Por causa da simplicidade dele. A gente vê, por exemplo, o Santo Antônio de Pádua. Todo mundo aí já ouviu falar do Santo Antônio. O Santo Antônio, ele era uma pessoa simples e humilde. Embora o Santo Antônio, ele era português e ele tinha uma cultura acadêmica muito grande, o Santo Antônio. Ele era bacharel em Direito naquela época, que abandonou tudo para seguir o Cristo. E se tornou franciscano e mudou de nome para Antônio, Santo Antônio. Então, quer dizer, a pessoa para ter sucesso, às vezes, por exemplo, Chico Xavier. O Chico Xavier ele teve sucesso por causa da humildade e simplicidade dele. Você vê que tanto médium aí que tentou aí, deu com os burros na água. Por quê? Por causa da soberba, por causa do orgulho, do egoísmo, um monte de outras coisas. Tá? Então, isso é muito importante, a gente procurar o quê? Na vida, se assemelhar às crianças, conforme disse aqui a parábola do Cristo. E semelhando às crianças, é na simplicidade, na humildade. E lembrando que a gente vê, por exemplo, uma criança no corpo físico, vocês veem, por exemplo, quando é nenenzinho, é uma beleza, mas vai crescendo, a criança ela vai assumindo vamos dizer assim, aquele caráter de vidas passadas. E aí chega na adolescência, dá aquela explosão, que assusta tudo quanto é pai. Tem um psiquiatra norte-americano que falava o seguinte, um tal de Eric Berne. Uma vez ele falou um negócio, que a adolescência é como se fosse uma caixa de Pandora. Quer dizer, você abre aquilo ali, não sabe que bicho vai sair ali de dentro. Então, quer dizer, a gente vê isso nas crianças. Aí chega na adolescência, assusta todo mundo. Papai, mamãe, fica lá, oh meu Deus, o que aconteceu? Com aquela doçura e gentileza da criança. Vai por quê? Porque está assumindo aquele caráter viril de vidas passadas. Aquele homem velho, ou aquela mulher velha, começa a bater na porta ali, ó, e começa a incomodar. Então é por isso que essa questão, por exemplo, que o Cristo falou, ele não estava, igual a Wanda falou, ele não estava querendo falar da criança, dessa criança nossa. Mas é aquele modo que a criança que todo mundo vê, naquele período da infância. Tá bom? Então o que eu queria falar é só isso mesmo. Tá? Muito obrigado. Vou passar aqui para o Anderson.